E quando eu olho para esse texto, quando eu olho para essa palavra que é bem conhecida por vocês, Lucas capítulo 24, versículo 13, eu creio que há alguns ensinamentos importantíssimos para nós que queremos construir para a eternidade. Essa frase, esse tema é fortíssimo. E esse tema, ele vem justamente contra a realidade de hoje. Inclusive eu digo mais para vocês. Vem contra a realidade evangélica. Quando eu falo isso, eu estou falando em termos gerais, não todos, mas a onda, vem contra a onda evangélica de hoje. Porque o que tem se pregado em muitas igrejas é que você não precisa construir para a eternidade. Você precisa construir para esse mundo. Você precisa pensar nas coisas deste mundo. A tua alma, a tua salvação não é tão importante. A questão é que você precisa construir nesse mundo, e Deus vai te dar o recurso para você construir nesse mundo, porque Deus está preocupado com a tua vida, apenas com a vida terrena. É isso que às vezes parece que prega-se muitas vezes. Algumas igrejas, por exemplo, que querem atrair as pessoas, porque há um foco neste mundo. E alguns esqueceram que o mundo jaz maligno. E o apóstolo Paulo, ele diz que aqueles que apenas olham para as coisas desta terra são os mais infelizes dos homens. Porque o nosso foco não pode estar apenas aqui. Veja, eu estou dizendo, não pode estar apenas aqui. É óbvio que você precisa viver neste mundo. Nós estamos nesse mundo, e Jesus, quando ele faz a oração sacerdotal, ele diz: Pai, eu lhe peço que não os tires do mundo, mas nos livres dele. Nós estamos aqui nesse mundo e precisamos passar aqui, mas precisamos compreender que nós estamos aqui apenas de passagem. Há um foco lá na frente, há uma visão eterna, há algo lá adiante preparado para nós, que é a eternidade, é estarmos com Cristo. É para lá que nós precisamos olhar. Hebreus capítulo 12, o autor diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, aquele que não levou em consideração o sofrimento da cruz, mas se entregou por nós. Amém. Glória a Deus. Olhar para Jesus, fazer as coisas para a eternidade, levar a cruz, viver a vida com Cristo e enfrentar os desafios dessa construção. Nós estamos trabalhando muito na reforma física do nosso Senado. Alguns meses atrás terminamos uma boa parte dos alojamentos, pintando os alojamentos masculinos, com os alunos mesmo. Fomos lá, eu mesmo pintei junto com eles, trabalhamos até madrugada, lixamos o piso, agora estamos reformando os banheiros, arrancamos tudo que tem lá, estamos fazendo tudo novo. Dá muito trabalho. Construir dá trabalho. Construir para a eternidade dá muito mais trabalho. E algumas pessoas não querem se incomodar. Algumas pessoas não querem ter trabalho. Mas esquece que Jesus, ele diz que é trabalhoso, que a porta, que o caminho que leva à eternidade é o estreito. Mas largo e fácil é o caminho que leva para a perdição. Mas para Jesus, para irmos para Ele, precisamos levar a nossa cruz. É uma ação de negar-se a si mesmo. Jesus diz: aquele que não negar a si mesmo não vai conseguir seguir Ele. E o Evangelho de Jesus nem sempre é atrativo. Dentro de uma visão desse tempo, Jesus, ele prega para os seus discípulos, e quando ele está pregando, vários discípulos vão embora.
sabemos nós se contigo estão as palavras de vida eterna. Queridos, é penoso, dá trabalho sim, há uma luta infernal, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena, queridos, ficarmos firmes. E esse texto nos fala sobre firmeza. Acompanhe comigo, por favor. Todos já acharam, alguns até já fecharam a Bíblia, acharam de novo, acharam que eu não ia mais pregar sobre esse texto, mas já acharam de novo. Vamos lá, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, quase meu xará, chamado Cleopas. Não está escrito xará aqui, tá, irmãos? Está certo mesmo, tá? Só queria dizer que ele tem um nome parecido com ele. Cleopas respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido a visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partido. Amém por essa palavra? Eu creio, queridos, que esse texto nos descreve um pouco sobre o grande desafio e as grandes lutas que nós enfrentamos enquanto aqui tivermos no nosso coração o desejo de construirmos para a eternidade. Esses dois homens, um chamado Cleopas, outro completamente anônimo na história, dois homens, discípulos de Jesus, seguiram Jesus, ouviram de Jesus, eles mesmos disseram: olha, Jesus havia nos contado, nos falado, e nós críamos na sua promessa que ele havia de redimir Israel. Eles eram daqueles que seguiam Jesus além dos 12. Eles viram os
criam piamente que Jesus iria trazer uma revolução física, política e social sobre Israel. A questão é que o foco deles estava errado. Jesus não veio para trazer uma revolução física. Jesus não veio para trazer uma revolução social ou política. Porque Jesus não veio para mudar apenas o tempo que ele estava vivendo. Jesus veio para mudar a história, mudar a vida espiritual, preparar o homem, trazer o Evangelho, as boas novas de salvação, para que o homem pudesse construir para a eternidade e não só construir para este mundo. Esses homens tinham foco somente nas coisas deste mundo, somente nas coisas dessa terra. E veja o que acontece. Aquele Jesus ao qual eles criam que traria um benefício para este mundo, para essa terra apenas, foi preso. Mas quem sabe quando eles olhavam, porque veja, o foco deles era apenas físico, humano e terreno, eles acreditavam talvez que agora, apesar de Jesus ter sido preso, Jesus faria um milagre, porque eles estavam acostumados a ver Jesus fazendo milagres. E eles acreditavam talvez que Jesus clamaria a Deus, e Deus, o Pai, enviaria anjos e aniquilaria aquele exército romano. Mas Jesus nada faz. Jesus cumpre o que está escrito em Isaías capítulo 53, que diz que como uma ovelha muda, ele subiu ao matadouro. E aí eles, quem sabe ouvindo o que estava acontecendo com Jesus, esperando que Jesus reagisse, eles veem o mestre sendo colocado na cruz. Mas talvez ainda pensavam que lá na cruz Jesus falaria algo, Jesus clamaria ao Pai e ele enviaria Elias mais uma vez. Mas Jesus, ao abrir a boca, e quem sabe eles olham para a face de Jesus de longe, agora Jesus vai falar. Agora sim, eu creio que agora é o momento que Jesus vai chamar os anjos. Agora é o momento que Jesus vai mandar cair fogo do céu. Mas quando Jesus fala, Jesus diz: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aí depois Jesus fala mais, e ele clama ao Pai, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E aí passa mais um tempo e Jesus clama mais uma vez, dizendo: Senhor, nas tuas mãos eu entrego meu espírito. E Jesus morre. Esses homens estavam frustrados. Jesus havia morrido na sexta-feira. O texto começa dizendo que eles estavam no primeiro dia da semana. Era justamente no domingo da Páscoa, 2 dias depois que Jesus havia morrido. Era o domingo, era o terceiro dia. E esses homens estão frustrados. E porque a visão deles era apenas uma visão da terra, e eles são alcançados por uma crise, uma frustração, seus sonhos são ceifados, suas expectativas mutiladas, eles estão passando por um momento de tristeza profunda, se decepcionam, saem de Jerusalém. Jesus havia falado antes de morrer que todos ficassem em Jerusalém, mas aquele que falou está morto. Como acontece normalmente com pessoas e com cristãos que apenas olham para essa terra. Exatamente isso. Se você apenas olhar para as coisas dessa terra, há um momento que você vai sair de Jerusalém. Se a tua visão, se o teu foco for apenas este mundo, você vai se frustrar. Você vai se entristecer no momento, e você vai ir a Emaús. Veja esses homens, esses 2 discípulos, por causa da tristeza que lhes alcançou, eles abandonaram a comunhão dos seus irmãos. Eles deixaram os demais discípulos. Eles saem de Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém é o centro religioso daquele tempo.
pode falar em todos os lugares. Amém, Senhor. Deus pode falar com você no teu quarto. Deus pode falar com você no teu carro. Quem sabe algumas pessoas poderiam contar experiências que tiveram caminhando, andando de carro, andando de bicicleta, até tomando banho. Pastor, eu estava tomando banho, Deus falou comigo, eu caí em prantos, tive uma experiência tremenda com Deus. Deus pode falar com você em qualquer lugar. Agora entenda uma coisa: isso não abre a possibilidade de você servir a Deus fora da igreja, fora da comunhão dos irmãos. Hoje nós temos vivido um fenômeno dentro desse meio gospel evangélico do sem igreja, e parece que a moda é legal. O diabo coloca umas modas de vez em quando, de vez em sempre, e há muitos crentes, muitas pessoas que acham legal, até pessoas que, lideranças de igrejas, lideranças de alguns departamentos cristãos, que simplesmente não vão à igreja, que entendem que ter comunhão não é importante. O Salmo 133 é fantástico. Você conhece esse salmo? O salmista, ele nos traz algumas verdades profundas nesses 3 versículos que compõem o Salmo 133. Ele é um dos pequenos salmos da Bíblia. Mas o salmista escreve dizendo como é bom e amável, agradável que os irmãos estejam em união. E aí ele faz 2 comparações. Ele traz uma visão sacerdotal. Ele diz o seguinte: a comunhão é sacerdotal. Ele faz a comparação. Ele diz: é como óleo que desce sobre a barba de Arão. Arão é um sacerdote, ou seja, ele está falando que é bom estarmos juntos. A comunhão é sacerdotal, ou seja, ali Deus faz milagres, Deus ministra o coração, Deus usa cânticos para falar em nossa vida, Deus nos edifica, Deus faz com que nós venhamos a cair no arrependimento, mudar de atitudes. Outra visão que o salmista nos passa nesse salmo é que a comunhão é frutífera. Ele diz: também é como o orvalho de Hermon, que cai sobre o monte de Sião. Porque se você for hoje ainda para aquele lugar onde está o monte de Sião, onde cai o orvalho, aquela região do Hermon, lá quase não chove, mas só por causa do orvalho, aquele vale é verde e é extremamente frutífero. E aí ele faz essas 2 comparações e termina no versículo 3. Ele diz: e ali o Senhor, na comunhão, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É na comunhão, é no meio da igreja. Nós não podemos pensar na possibilidade de servirmos a Deus sem estarmos em comunhão com os irmãos. É na igreja que o Senhor trabalha o nosso caráter. É na igreja que o Senhor trabalha a nossa vida. Porque é fácil falar em suportar os outros. É fácil falar em amar o nosso irmão e até o nosso inimigo. Mas quando de repente na igreja alguém fala uma coisa para nós, eu sei que isso não acontece aqui, pastor, mas lá no sul, às vezes o irmão dizia alguma coisa para o outro e já ficava ofendido e muitas vezes nem voltava mais para a igreja. Um dia vocês vão para o sul, vocês vão ver essas coisas. Na igreja nós somos trabalhados para nós mostrarmos realmente o que é suportar o irmão. Porque suportar, queridos, essa palavra, ela perdeu um pouco o sentido bíblico. Pastor, eu suporto, irmão, mas não é palavra, está aqui. É como aquele soldado que chegava para o general dele e todo mundo cumprimentava ele aqui. E aquele soldado cumprimentava ele aqui. E aí o general um dia perguntou: por que você me cumprimenta aqui? Ele falou: porque os outros estão com o senhor por aqui, eu estou por aqui. Suportar no original no grego é dar suporte, é fazer isso aqui. Esse suporte está segurando a caixa. Nós precisamos dar suporte aos nossos irmãos. É isso que a palavra está dizendo. Você precisa suportar o teu irmão. Teu irmão está fraco, dê suporte a ele. Você é mais forte do que ele, ajuda ele. Não leva teu irmão a escândalo, abençoa a vida dele, ora por ele. É na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Amém? Esses 2 homens, eles se afastam de Jerusalém. Olha, queridos, o que acontece com quem se afasta de Jerusalém? Em primeiro lugar, perde a comunhão. Segundo lugar, já falamos isso. Segundo lugar, diga assim: em primeiro lugar, fala, não, só
Em primeiro lugar, fale assim: quem se afasta da casa de Deus perde a comunhão. Em segundo lugar, perde a visão espiritual. Vamos falar junto, diga assim: perde a visão espiritual. Olhem comigo o que aconteceu nesse texto. Esses homens estavam indo para Emaús. Jesus, diz o texto, apareceu com eles no caminho. Entenda isso, meu querido. Jesus jamais abandonará você. Você pode até se afastar de Deus, como muitos têm feito. Tem trocado Deus pelo namorado, tem trocado Deus pelo emprego, tem trocado Deus por causa do dinheiro, tem trocado Deus por tantas coisas. Deus jamais vai se afastar de você. O que tem acontecido, queridos? E aí tem pessoas que dizem: eu não sinto mais a presença de Deus, Deus me abandonou. Não é que Deus te abandonou, você perdeu a visão. Esses homens estavam se sentindo sozinhos, pastor. Jesus estava andando com eles, conversando com eles, mas o texto diz que esses homens não reconhecem Jesus. Veja o que diz o versículo 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Aquele que se afasta de Deus começa a perder a visão espiritual, já não sente mais a presença de Deus, já não entende mais a presença de Deus, acha que Deus está distante, mas Deus continua exatamente no mesmo lugar, como nos escreve o próprio Senhor, através de João, no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 20, dizendo: eu estou à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus continua na porta. Se há alguém aqui nessa noite que se sente só, peça para Deus restaurar a tua visão, porque o Senhor continua no mesmo lugar, enxugando as lágrimas, cuidando de você, suprindo a tua necessidade. Ele está olhando para você e está falando com você, porque Jesus falava com esses homens e eles não sabiam que era Jesus. Jesus conversava com eles e eles falavam de Jesus como outro homem. Olha, porque você nunca ouviu falar de Jesus de Nazaré. Para quem eles estavam falando? Para Jesus. Perderam a visão. Terceiro lugar, eles perderam a paz e a alegria, porque quem se afasta da comunhão, quem se afasta de Deus, perde a paz e a alegria. Diga assim: perde a paz e a alegria. O versículo 17 nos fala sobre isso, aqui onde nós lemos. Veja, o texto diz que Jesus pergunta para eles: o que é isso que vos preocupa? Esses homens estavam preocupados com isso. Eu não estou dizendo que se você está com Jesus, você não se preocupa. A preocupação muitas vezes tenta nos alcançar, mas aí nós nos lembramos da palavra de Deus que nos fala em Mateus capítulo 6, capítulo 7, dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma, olhai para os lírios do campo que não plantam, os lírios do campo que não costuram, que não tecem, mas nem Salomão se vestiu como um deles. Olhem para as aves do céu, que não plantam, que não colhem, mas nenhuma das aves cai sem permissão de Deus. E aí Jesus olha para a multidão e diz: o Senhor, Ele dá muito mais valor para você do que para os lírios do campo, do que para as aves do céu. Deus está cuidando de você, então fica tranquilo. O salmista, ele diz que o Senhor cuida dos seus enquanto os seus dormem. Você que está dormindo nessa noite, deixa eu ver, é só para entregar o recado para alguém. Não, fica tranquilo. Senão eu ia dizer, quando você está dormindo durante a mensagem, Deus está cuidando de você. Deus vai cuidando das nossas vidas, queridos. Deus vai suprindo as nossas necessidades. Mas esses homens estavam preocupados. Jesus olha para eles e ele diz: o que está preocupando você? Outra, o texto continua dizendo, Jesus pergunta: o que vos preocupa? E de que te tratando à medida que caminhais? E o texto diz, no mesmo versículo 17: e eles pararam entristecidos. A preocupação e a tristeza havia se tornado companheiro desses homens no caminho. E é interessante porque Gálatas capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo escreve dizendo que a fé, que é o contrário da preocupação,
e alegria, que é o contrário da tristeza, fazem parte do fruto do Espírito. Ou seja, quem se afasta de Deus vai perdendo o fruto do Espírito pelo caminho. Não perca. Para você não perder, não se afaste de Deus. Não se afaste do caminho. Em quarto lugar, esses homens perderam a fé nas promessas de Deus. Diga assim: quem se afasta da casa do Pai não crê mais nas promessas. No versículo 21, esses homens, eu falei antes, esses homens começaram a dizer: olha, até que Jesus nos falou, mas já é o terceiro dia, nada aconteceu. Esses homens perderam a fé naquilo que Jesus havia falado. Pessoas que se afastam de Deus, e quem sabe há pessoas aqui que estão pensando em se afastar de Deus. Estão sendo tentados pelas coisas deste mundo. Estão sendo assediados pelo pecado que de tão perto nos rodeia. E aí você, diante desse confronto, você diz: o que eu estou fazendo aqui? Eu nem creio mais na promessa de Deus na minha vida. Quem sabe um dia você recebeu uma palavra profética de Deus, dizendo de um chamado na tua vida, dizendo de um propósito de Deus para você, de um futuro diferente de Deus para você. Você não crê mais, porque a tua realidade não é mais intimidade com Deus. Você está barganhando com as coisas deste mundo, e a Bíblia diz que Satanás, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, a fim de que nos possa tragar. Se você abrir uma brecha, Satanás vai entrar, e ele vai romper com todos os sonhos e todos os projetos e promessas de Deus na tua vida. Você vai deixar de crer. A palavra de Deus se cumpre quando nós somos fiéis a Deus. Amém. Amém. Não se afaste de Deus. Diga para o teu irmão: fica firme, meu irmão. Dê uma palavra de bênção para o teu irmão. Diga assim: não desanima não. Não se afaste da casa do Pai. Irmãos, o texto continua dizendo que esses homens, no entanto, enquanto descem para Emaús, tem uma experiência que muda a vida deles. Preste atenção nisso. Se você não lembrar dessa mensagem mais, não se esqueça do que eu vou dizer para você. Esses homens têm uma experiência com Jesus. O texto diz que Jesus, quando chega na casa destes homens, faz menção de passar adiante. Mas esses homens, eles constrangem. Veja, o texto usa duas palavras muito interessantes. A primeira diz que constrange ele a entrar. A segunda palavra, a primeira é constranger, a segunda palavra interessante aqui que eles dizem, porque já é tarde, é a palavra tarde. Talvez essa segunda palavra faça parte de você, para você. Quem sabe já faz muito tempo que o Senhor tem ministrado no teu coração. Quem sabe já faz tempo que pessoas têm pregado aqui, o pastor tem falado, tem compartilhado, músicas têm sido cantadas, Deus tem falado com o seu Espírito Santo, e você está deixando sempre para amanhã. Hebreus, por várias vezes, essa carta nos diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. O tempo de Deus é hoje. Hoje é dia de nós termos uma experiência com Deus. É hoje o dia de nós constrangermos Jesus a entrar. Já falamos antes, porque Ele está à porta, Ele quer entrar, Ele está batendo. Só depende de você. Só depende de você abrir a porta e dizer: entra, Jesus, já faz tarde. Já deveria ter deixado ele entrar mais tempo. Já deveria ter te convidado já mais meses. Eu estou empurrando dia após dia. Me perdoa, entra. Entra, Senhor. Essa atitude desses homens mudou a trajetória deles, mudou a sorte deles, mudou a vida deles. Olha o que acontece com eles. Rapidamente, irmãos, porque não é vigília hoje. Rapidamente. Em primeiro lugar, esses homens têm a sua visão restaurada. Versículo 31 nos diz que esses homens estão com Jesus dentro de casa, e o versículo 31 diz: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Quando você deixa Jesus entrar na tua casa, na tua vida, na tua família, a tua visão novamente é restaurada por Deus. Você passa a reconhecer a vontade de Deus. Você começa a entender as coisas de Deus. Eu tenho certeza que pessoas poderiam testemunhar aqui dizendo: eu não conhecia Jesus, eu já tinha lido
coração restaurado. Que, quem sabe há pessoas que um dia já conheceram Jesus, mas estão como impedidos de reconhecer Jesus. Uma atitude te basta: convidar Jesus para entrar dentro da tua vida novamente. Diga para Jesus: entra na minha casa, entra na minha vida. Versículo 32 diz, em primeiro lugar, diga assim: tiveram a visão restaurada. Segundo lugar, o texto diz: o coração deles ardia. Outra vez. Aleluia. Esses homens, eles dizem entre si, um olha para o outro. Versículo 32, eles falam: porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos expunha a palavra. Porque quando nós temos um encontro com Deus, a palavra de Deus não é uma retórica apenas. A palavra de Deus não é um livro de conto de fadas. A palavra de Deus não é apenas uma linda história, mas ela fala no nosso coração. Nós choramos na presença de Deus, nos arrependemos do nosso pecado, fazemos propósitos novos. Isso só acontece quando o Senhor está na nossa casa. Pastor, eu sei que não acontece aqui, mas lá no sul tem pessoas que ouvem a palavra e não mudam, porque ainda não deixaram o Senhor entrar na casa, não deixaram o Senhor entrar na vida. Eu me lembro quando eu era criança, eu escutei um programa de televisão que um rapaz apresentava. Hoje ele é pastor de uma igreja nossa lá no Paraná, e eu nunca me esqueço dessa frase. Eu era adolescente, ele era mais velho do que eu, e hoje ainda continua mais velho do que eu, na época e hoje, não consegui alcançar ele. Ele disse o seguinte, a frase que ele usou, ele falou: se eu pudesse abrir a cabeça de vocês, a mente, e colocar a palavra de Deus lá dentro, só por um tempo, para vocês experimentarem o que é a palavra de Deus, vocês nunca mais deixariam a palavra de Deus. Queridos, há pessoas que ouvem, mas não praticam, não vivem, porque Jesus não faz parte da vida realmente. Porque onde Jesus está, o coração arde. Glória a Deus. A pessoa pode estar até com problema de visão, mas a palavra de Deus arde. A palavra de Deus vai movimentando, vai agindo, vai transformando. Porventura não nos ardia o coração. Versículo 33 diga assim: quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida. Não vou pregar sobre essa parte mais, tá? Mas diga assim: a comunhão é restaurada. Só lembrando o que esses homens fizeram. Quando eles reconheceram Jesus, o texto diz que 2 dias depois eles... Não é isso que diz. Esses homens estavam cansados, foram 12 quilômetros de caminhada. Mas quando eles reconheceram Jesus, pastor, eles levantaram no mesmo instante e voltaram aonde estavam os seus irmãos. E eu creio que foi um tempo diferente. Se eles demoraram 2 horas de caminhada, eles fizeram 30 minutos, correndo. Eles queriam ter comunhão novamente com os irmãos, porque quando Jesus entra, a comunhão é restaurada. É impossível, por isso que eu disse no início, é impossível que alguém que tem uma experiência profunda e um relacionamento profundo com Deus queira viver isolado. Na verdade, essa é uma estratégia de Satanás. Nesses programas National Geographic que passam na televisão, quando eles mostram uma caçada do leão, sempre é assim, uma manada, e de repente o leão ele não entra na manada. Ele vai pegando um animal do rebanho e corre atrás daquele, isola ele, e vai isolando. Quando ele está isolado, o leão dá o bote. Satanás faz isso. Ele vai começar a colocar sementes no coração. Ele vai fazendo isso. Aquela igreja, olha o pastor, a camisa dele não combina. Não, pastor, está combinando tudo, é só um exemplo. A camisa dele não combina com a gravata, não combina com a calça. Eu não vou mais naquela igreja. Tem picolé, hoje de manhã o pastor falou, né? Tinha picolé. Lá é frio, irmãos, tem picolé desenhado. Vai colocando coisas, sabe por quê? A música, porque a palavra, e vai semeando coisas, até que a pessoa já não vai no domingo, já não vai no outro domingo, já não vai no terceiro domingo. Quando ela está isolada, Satanás dá o golpe final. Para encerrar,
Quando nós temos nossa visão restaurada, diga assim: tornamos testemunhas vivas do Evangelho de Cristo. Precisamos voltar e não ficar calados. Quando eles chegaram, o último versículo que nós lemos diz que quando eles entram, vão aonde estão os demais discípulos. Versículo 35 diz: então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Eles testemunharam o que aconteceu com esse Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque é impossível que alguém tenha uma experiência profunda com Jesus e se cala. Não posso entender, desculpa. Porque quando nós temos uma experiência positiva, nós compartilhamos. Nós compramos um carro novo e nós pedimos até para o pastor, unge meu carro novo, unge minha casa, não sei o que, unge meu sapato, comprei um sapato novo. E nós, irmãos, olha, contamos testemunho, pastor, eu queria pedir uma oportunidade, contar um testemunho. Irmãos, eu estava com tanta dor de cabeça, eu tomei Doril e a dor sumiu. A pessoa vai contando o testemunho. Porque aconteceu uma coisa boa. Como pode alguém se negar a compartilhar a experiência com Jesus? Queridos, nós precisamos compartilhar. Se nós temos experiência com Jesus, não podemos nos calar, porque se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Jesus, ele fala, Marcos capítulo 16, versículo 15, você conhece a ordem de Jesus: ide, portanto, e pregai o Evangelho a toda a criatura. Não podemos nos calar, precisa haver um desejo profundo em nosso coração de compartilhar, sermos testemunhas fiéis do Senhor. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Há alguém aqui nessa noite que está no tempo, mas como num velório, apenas de corpo presente, o coração está distante. Quem sabe há pessoas aqui nessa noite que até pensaram que seria o último culto, e quem sabe você até compartilhou isso contigo mesmo com alguém. Última vez que eu vou. Depois eu vou para a cruz. Depois eu saio de Jerusalém. Deus está querendo restaurar a tua vida e a tua visão. Não deixa a comunhão, não, querido. Satanás vai tentar destruir essa comunhão que há dentro da tua vida. O inimigo vai tentar tirar você da casa de Deus. Mas fica firme no Senhor. Não se afaste de Deus. Mas se há alguém aqui nessa noite, eu quero convidar você. Não me importa se não vier ninguém, não me importa se vier 1, se vier 10. Não importa, não tem problema. Porque é uma oportunidade que Deus nos dá. Alguém aqui nessa noite que se encontra enfraquecido na fé. Se encontra enfraquecido na fé. Está dizendo no seu coração agora: eu quero deixar Jesus entrar e restaurar tudo de novo. Eu quero deixar Jesus entrar e fazer a obra na minha vida de novo. Restaurar a minha visão, restaurar a comunhão. Que novamente a palavra de Deus arda no meu coração. Se você está aqui, feche seus olhos todos. Vamos fechar. Se há alguém aqui, não vou pedir para você levantar a mão. Vou pedir para você vir aqui à frente. Se há, você vai vir. Se não há, não tem problema. Mas há alguém, nós queremos orar para você. Se há mais alguém, pode vir. Esses homens não tiveram vergonha de voltar lá onde estavam os demais discípulos. Eles se alegraram. Você não precisa ter vergonha de nada, não. Os discípulos eram família desses dois homens. Nós somos discípulos de Jesus e somos família de Deus. Há mais alguém aqui que quer que nós oremos? Pode vir. Você está na casa do Pai. E na casa do Pai nós temos intimidade. Nós podemos nos alegrar. Nós podemos dizer para Ele: Pai, restaura a minha visão. Eu quero ter uma comunhão novamente profunda contigo. Eu quero começar a enxergar as coisas novamente diferentes.